Olá, bom dia. Eu sou a Marília, eu venho apresentar o trabalho aqui desenvolvido pelos meus alunos, Luan, Otávio e Leonardo. Nós somos da Universidade de Ribeirão Preto, do curso de Engenharia Química. Nosso trabalho é intitulado como a otimização da lavagem de filtros de areia para a produção de água de reuso. Então, vou começar mostrando aqui, fazendo uma introdução para vocês. O nosso trabalho ele faz parte de um grande projeto que é desenvolvido aqui, um dos projetos de iniciação científica e pesquisa desenvolvidos na nossa instituição. Então, o nosso trabalho ele se baseia pensando em criar uma possível solução para essa crise hídrica que estamos vivendo. E essa crise hídrica, pensando em alterações climáticas, poluição, falta de investimento no setor de saneamento básico, ela tende a ficar cada vez pior. E uma das possíveis soluções é a gente aplicar o reuso de água direta, seja para fins potáveis ou para fins não potáveis, e este é o nosso foco, o reuso para fins não potáveis. Quando a gente fala em reuso de água, a gente está falando em reaproveitar a água de algum processo. E o reuso, ele pode ser tanto pensando com o uso de um tratamento ou não, o que já é realizado às vezes em algumas residências. Dessa forma, esse projeto de pesquisa que é desenvolvido na nossa instituição, uma das linhas trata do reuso aplicando a tecnologia da filtração direta em areia. Essa tecnologia ela é muito utilizada no tratamento de água de abastecimento, porque ela é uma tecnologia simples, de fácil operação, porque ela é baseada apenas em dois processos unitários, que é a coagulação e a filtração em areia, e o melhor é o baixo custo. Quando a gente fala em água no nosso país, a gente tem um grande entrave econômico, além da aceitação, né, que é relacionado ao custo do que a gente está produzindo. E aí, pensando, né, qual vai ser a origem da nossa produção de água de reuso? A origem é o efluente de uma estação de tratamento de esgoto, porque ali são produzidos diariamente um grande volume desse efluente, e como esse efluente já foi tratado com processos físicos e biológicos, ele apresenta características requeridas para a aplicação de uma tecnologia de filtração direta, que é baixo valor de cor e turbidez. Então, diante disso, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, ele está focando na lavagem dos filtros, porque uma vez que a filtração ela está operando, chega uma hora que ela deve ser interrompida. E ela é interrompida ou porque atingiu a carga hidráulica máxima daquele sistema de filtração, seria a altura máxima, ou por transpasse de turbidez, que é quando as partículas impurezas que estão retidas ali naquele filtro vão ser carreadas para o final da filtração. E aí, quando é encerrado esse processo de filtração, para ser lavado esse filtro, utiliza-se a operação unitária de fluidização, que é quando você promove a passagem no sentido ascensional de água. Nós usamos, nesse caso, no nosso trabalho, somente a água para expandir o leito, e aquelas partículas que estavam retidas dentro daquele filtro, elas vão ser carreadas junto com essa água de lavagem. E aí, qual foi então o nosso problema que a gente trouxe aqui? Nós estamos produzindo água pensando em minimizar a crise hídrica. Então, quanto maior o volume, melhor o nosso trabalho. No entanto, a gente usa água limpa para lavar esse filtro. Então, como que a gente pode otimizar essa operação da limpeza dos filtros para que a gente, então, tenha uma produção efetiva de água de reuso? Então, nesse sentido, os objetivos do nosso trabalho são calcular esses parâmetros da fluidização desse meio para que, então, a gente possa otimizar a lavagem dos filtros. Bom, para começar a mostrar aqui um pouquinho da nossa parte experimental, eu trouxe aqui uma foto aérea da nossa estação de tratamento de esgoto, onde foi foi desenvolvido esse trabalho. Ela está localizada no município de Ribeirão Preto. O esgoto ele passa por um processo primário e
tratamento secundário com lodos ativados. E a estação piloto, que é essa imagem aqui, ela fica localizada logo após a saída dos decantadores secundários, que seria onde o efluente do esgoto tratado vai ser descartado para o rio. Aqui a gente pegava parte dele e colocava aqui para o tratamento. Bom, antes da gente fazer esses ensaios nessa piloto, foi feito lá em laboratório a classificação granulométrica do meio com peneiras, e a partir dessas peneiras foram divididos dois meios granulares, um com partículas menores, que ficaram retidas entre as peneiras de 0,85 e 1 milímetro, e um meio, que foi denominado 2, que ficaram retidas partículas de 1 a 1,18 milímetros. Para a caracterização do nosso meio, que também foi feito lá em laboratório, foram construídas para os dois tipos de meio as curvas granulométricas, em que a partir dessas curvas granulométricas foram obtidos os diâmetros D10 e D60, em que foi a partir deles calculado o coeficiente de uniformidade desse meio. Foram calculados também as densidades desse meio, tanto a densidade aparente do leito, que foi feito por ensaios em proveta, como a densidade absoluta da areia, que foi calculada através da picnometria. E a partir dessas duas densidades foi calculado a porosidade desses meios que a gente iria utilizar aí na nossa operação. Bom, os nossos ensaios de fluidização, aqui nessa animaçãozinha está mostrando, eles eram realizados através da expansão do leito de filtração em 50%, e essa operação funcionava até que a água na saída do filtro tivesse uma turbidez menor que meio. Os parâmetros de controle, então, desses ensaios foi o volume, a vazão de água de lavagem, a turbidez da água na saída do processo e o tempo para a duração do processo, para que então a gente possa, através da vazão e do tempo, calcular qual foi o volume utilizado para lavar esse leito. Bom, como resultado, nós temos aqui, então, as curvas granulométricas, essa em azul, que foi construída para o meio 1, e a em vermelho para o meio 2, em que aqui 10% da fração retida foram obtidos o D10 de cada um dos meios, e com 60% foram obtidos os D60 de cada um dos meios. Essa tabelinha tem um resuminho aí, então, dos diâmetros utilizados nesses meios. Então, o diâmetro médio do meio 1, de 0,925 milímetros, e do meio 2, 1,09 milímetros. D10 e D60 para o meio 1, de 0,93 e 1,10 respectivamente, o que gerou um coeficiente de uniformidade de 1,18. Para o meio 2, nós tivemos um D10 de 1,15 e um D60 de 1,21, o que gerou um meio mais uniforme, aí aproximadamente de 1. Então, mesmo que tenha essa diferença, os dois meios foram praticamente uniformes. Em relação à porosidade, são muito próximas, mas o meio 2 teve uma porosidade ligeiramente maior, 47%. E em relação à densidade, o meio 2, que são partículas maiores, ele é mais denso. E o que essas diferenças de caracterização nos mostrou? Veja aqui nesse gráfico sobre porosidade. Então, foi medido a porosidade do leito, foi calculado a porosidade do leito para cada velocidade ascensional. Essa velocidade foi obtida pela vazão de lavagem e a área do filtro. Então, o meio 2, ele requer velocidades maiores para ter a mesma porosidade que o meio 1, ou seja, vazões de águas maiores, ou seja, vai resultar num volume maior. O mesmo resultado, óbvio, foi obtido com a expansão do leito. Então, para expandir em 50%, veja, foi mais do que 10 vezes 10 a menos 3 aí, metros por segundo maior em questão de velocidade, né, do meio 2, porque ele era composto por partículas maiores. Então, como conclusão do nosso trabalho, o leito 2, que era composto de partículas maiores, ele foi necessário uma vazão de água maior para expandir aquele leito e lavar. Então, isso vai gerar um volume maior. Os grãos menores, por sua vez, além de gastar menos água, ele
é mais eficiente para retenção, porque o vazio ali é menor. No entanto, isso pode gerar entupimentos mais rápidos de leito. Então, tem que analisar também a questão dos ciclos, quantas filtrações você consegue fazer em um dia. Então, a gente conclui aí a importância em se correlacionar essa caracterização do leito com a lavagem para que a gente possa otimizar essa produção de água de reuso. Muito obrigada a todos. Fico aí à disposição. No nosso trabalho vocês têm os nossos e-mails para tirar eventuais dúvidas. Obrigada e um bom encontro e um bom INDEC a todos.